Vídeos de terror são emocionantes. Pequenos vídeos de 4, 5 minutos com uma filmagem feita à mão de algum evento sobrenatural. Em 2010, esses vídeos surgiram em grande quantidade pela plataforma YouTube. Se estivéssemos falando para o século XX ou para o século XIX, seria muito complicado dizer algo ou julgar esses fatos. O filósofo Kant descreveu minuciosamente o ser humano em termos da capacidade de pensamento. Pensamento racional é a atividade mais bela dos homens, das mulheres. Mas Immanuel Kant não diria que pensamento racional é uma atividade também das trans, dos LGBTs. Pois no tempo do Kant, que morreu em 1804, a cultura humana não tinha se desdobrado e transformado-se nas dobras do tempo, e essas dobras nos distanciam de Kant. Mas seus livros ainda são testemunhas de suas ideias. Os livros de Kant são testemunho das suas ideias, e os filósofos insistem que ainda podem ser úteis. Basta você estender a mão a uma biblioteca básica e ter contato com os grossos livros de críticas da razão, do Kant. Dentro do pensamento racional que nos distingue como seres humanos está a capacidade de julgar. Entre todas as outras capacidades de pensamento, da razão, julgar é a mais bela. Julgar se uma verdade é digna de crédito, julgar o que é bem, o que é mal, o que eu devo ou não devo fazer. Decidir sobre eventos imaginários ou reais, o que faz o ser humano ser capaz de viver livremente a vida moral, julgar se uma verdade é digna de crédito realmente. A questão do terror é fundamental. Entender nela o conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa modalidade de filmes de terror, de vídeos de terror, trazem imagens de certas realidades e nós, sujeitos kantianos, nos colocamos para decidir se é realidade, se não é realidade. Um exercício da razão, do pensamento. Os vídeos de terror se apresentam para os nossos pensamentos, julgamentos da veracidade do mundo sobrenatural. Eles falam de eventos absurdos, afirmam nas imagens que existem emanações de existências racionais de outras realidades. Colocam o ser humano numa fronteira. São eventos absurdos como demônios, fantasmas, espectros inteligentes, alienígenas cruéis, vampiros, bruxas, doentes malignos, zumbis, lobisomens, vultos parasitas, encostos, possessões diabólicas, fantasmas. Todas essas personagens o cinema mundial já apresentou para a cinevisão desde 1895, com as primeiras produções, os primeiros filmes. Entretanto, esses vídeos de terror, esse subgênero do cinema, trouxe outros elementos completamente novos. O elemento da hiperrealidade, do sobrenatural. Por serem feitos com câmeras manuais e aparelhos celulares, eles são recentes nesse formato, que é um formato criado na década de 1970, com o uso dessas câmeras de mão, a popularização das câmeras portáteis, populares. Com a telefonia móvel, depois os celulares, né, que são uma imagem disso, e a consolidação da internet, por volta da década de 90, esses vídeos de fantasmas, de terror, eram transpostos maciçamente para o formato VHS.
e eles apareciam nos noticiários televisivos sensacionalistas de jornalismos locais dos Estados Unidos e em outras partes industrializadas, espalhadas pelo mundo, centros. Mas aí, mais à frente, mais adiante, a partir de 2005, com o surgimento da plataforma YouTube, esses vídeos de terror viralizaram. Se tornaram popularmente conhecidos, unificando narrativas, sendo traduzidos para vários idiomas e assistido por bilhões de vezes, por milhões de pessoas. Os vídeos de terror do YouTube cresceram, se popularizaram entre 2005 e 2010. Fizeram surgir diversos canais de terror que começaram a publicar cada vez mais e sempre mais esses vídeos, gerando um grande mercado consumidor desse tipo de informação. Neste período de 2005 a 2010, foram centenas de canais, centenas de milhares de canais que apareceram e que apresentavam vídeos que estabeleciam um cultivo da audiência em torno desses vídeos curtos de terror, de cenas do cotidiano, de aparições de coisas fantásticas. E este período para os navegadores e os interessados foi de grande riqueza estética e oportunidade para debate sobre a morte, principalmente. De todas essas entidades que aparecem nesses vídeos, a questão da morte humana parece ser o fio condutor que liga todas essas narrativas, dos alienígenas cruéis e assassinos, a fantasmas e espectros malignos. A morte humana é a substância que alimenta esses vídeos de terror. Todos os fatos se referem a ela. Se refere à tentativa humana de resolver essa questão ancestral, essa questão fundadora da própria civilização, quando o ser humano passou a refletir sobre isso, a enterrar seus mortos, segundo os antropólogos. Então, esses vídeos de terror reais, filmados com câmeras de mão ou celulares, curtos que enfocam fatos sobrenaturais do cotidiano e que popularizaram-se no YouTube, eles surgem para as pessoas que estão assistindo como questões com relação à sua existência e à existência do sobrenatural. Seja nessas bestas sobre-humanas, como vampiros, lobisomens, alienígenas, que no nosso imaginário se defrontam com a pulsão de vida do nosso inconsciente, o nosso instinto de sobrevivência que nos força a reagir diante dessa ameaça imaginária que paira sobre a própria questão da existência. Essa pulsão de morte desses eventos filmados do terror, ela é recebida com a nossa pulsão de vida e as dimensões da pulsão de vida, como o medo, a fuga, a defesa, as formas de se assustar, de se colocar em alerta, de desconfiar dos caminhos, de buscar uma autodefesa, uma autoproteção na própria fuga, no próprio temor. A reação de terror, então, diante desses vídeos, ela parece ser uma reação de uma certa afirmação da vida, fugindo daquilo que a ameaça simbolicamente. Entretanto, a tecnologia digital evoluiu extremamente a partir de 2010. E esses vídeos de terror que pululavam no YouTube passaram a ser olhados com outro olhar, passaram a ter um olhar de uma certa exigência estética, de veracidade. Os vídeos se tornaram potencialmente falsos por causa da qualidade da tecnologia e do fenômeno da repetição. Altíssima qualidade e constante repetição. Movimentos em direções e sentidos diferentes, que mexeram com a inteligência desse público que assistia esses filmes entre 2005 e 2010. Essa extrema qualidade trouxe a reflexão de que muitas técnicas estavam disponíveis para montagem de imagens, para falseamento de imagens, para fraudar a própria imagem. Quanto mais a tecnologia evolui, mais há a possibilidade de eu manusear a imagem, de eu colocar coisas que não estão ali, de eu alterar coisas. E fica mais fácil falsificar um vídeo de terror. A busca por essas fraudes, a busca por investigar isso, chegou até os filmes de VHS e passou-se a se constatar que sim, que mesmo com a tecnologia rudimentar era possível fraudar um vídeo.
Paralelo a isso, o excesso de canais de vídeos de terror, aquela repetição de situações, uma certa industrialização dessa mercadoria, o vídeo de terror caseiro como mercadoria, fez com que houvesse um excesso de clones, de cópias, de roteiros semelhantes, que se tornaram estruturas obrigatórias, os vultos, os medos, as mesmas situações, um retorno a certos problemas. E esse excesso de canais que atingiu o ápice em 2010 fez ficar insuportável continuar dando crédito ou acompanhando esses vídeos de terror no YouTube. Assim como os próprios vídeos de terror passaram a perder aquela qualidade fantasmática. E esse desgaste aconteceu por causa desses excessos, da repetição, por causa do avanço tecnológico que possibilitou que muitas pessoas pudessem entrar e mexer nas imagens, criar situações irreais. Isso lançou a dúvida sobre a própria veracidade desse tipo de filmagem do sobrenatural e se é possível isso, filmar o sobrenatural. E essa é uma questão que não tem a ver com a existência do sobrenatural em si, porque uma coisa é ele existir, outra coisa é conseguirmos captar, filmar e colocar na internet isso. Essa segunda parte, que é captar esses fenômenos, ela passou então a ser colocada sobre uma dúvida por causa do próprio avanço tecnológico. Mas as várias gerações de clientes do YouTube, de pessoas que buscam essa plataforma, e a gente poderia falar de outras plataformas também que vinculam vídeos de terror, essas várias gerações de clientes, elas entram em contato com os velhos vídeos. O desgaste acontece de novo e eles são abandonados. E a cada vez então um número gradualmente menor de pessoas procuram ou encontram isso como assustadores. O público também vai, a inteligência e perspicácia do público, ela vai evoluindo com o contato com as tecnologias. O filtro da hiperrealidade passa a ficar cada vez maior. Então essa é uma questão curiosa, essa perda da credibilidade de representação dos fenômenos ditos paranormais. Mas apesar de tudo, esses objetos, esses vídeos de terror, continuam sendo interessantes para filosofar sobre a existência. Eles continuam como peças de uma forma de arte contemporânea. Porque o olhar da arte contemporânea não depende do objeto, mas depende do apreciador, do juiz. Aí a gente volta às categorias kantianas, capacidade de julgar. Essa capacidade de julgar pode nos levar a apreciar melhor a arte, a apreciar um vídeo de terror, todos os elementos que são envolvidos nele. Muitos não conseguem nem assistir tais vídeos, sejam verdadeiros ou falsos, mas a dúvida se estabeleceu. A produção de vídeos de terror, entretanto, continua. Esses vídeos continuam sendo feitos. Há sempre novos vídeos de terror no YouTube, vídeos de terror reais, captação de experiências paranormais reais. Mas existe uma indeterminação e ela permanece. Então a gente admite inicialmente, ou deveríamos filosoficamente admitir inicialmente, que todos são falsos, para proceder a uma abordagem filosófica mais radical. Então nenhum dos vídeos de terror do YouTube é verdadeiro, são todos montagens, independentemente de serem possíveis tais eventos paranormais no mundo real. É a questão da tecnologia mesmo, de captação. Pode ser falha na máquina, pode ser uma interferência, uma criatividade, uma criação artística, mas existe já um controle do pensamento sobre as emoções, depois de constatadas várias fraudes. Os vários meios de fraudar a imagem, a tecnologia disponível e a massificação desses eventos. Mas vale a pena apreciar como arte os vídeos de terror do YouTube.